E a galera que assiste o meu canal, Direito Mastigado, e hoje estamos aqui para falar sobre o impacto da pandemia nas relações de trabalho. Quais são os reflexos que ocasionou a pandemia da Covid-19? Para isso, com a professora Beth Dias, professora universitária da FIG-Unimesp. Imperdível, pessoal, não percam, não deixem de assistir para aprender um pouco mais sobre esse tema relevante nesse programa que é bem, vapt-vupt, como dizia Chico Anísio. Não percam, porque tem muita coisa aí para vocês serem informados. É isso aí, pessoal. Olá, está começando mais um programa Direito Mastigado. Meu nome é Felipe Hilton, sou o apresentador. Quero dizer que essa programação é exibida todos os sábados às 11h30 da manhã pelo canal 3 da NET e 508 da Viva HD. Também retransmitida pelo Facebook, Instagram e YouTube do Direito Mastigado. Então, bem-vindos a todos. Sente-se, pegue o lápis, a caneta e o papel, que hoje vai ser uma verdadeira aula. Vocês vão aprender muito sobre esse tema, que é o quê? O que a pandemia da Covid trouxe aí de impacto e seus reflexos nas relações de trabalho, né? Para isto, está aqui com a gente a nossa amiga, professora Beth Dias, professora universitária aqui da FIG-Unimesp, e ela está aqui conosco, prestigiando o programa Direito Mastigado. Primeiro, para mim é uma honra recebê-la aqui, você que foi minha professora universitária, e aqui com certeza tem vários alunos seus também assistindo. Para mim é uma honra recebê-la aqui no programa Direito Mastigado, esse programa que foi desenvolvido para que a gente possa aqui ilustrar de forma pedagógica vários temas, levar para a população um esclarecimento pontual da atualidade, trazendo a informação verídica, certa, e evitando aí os famosos fake news aí, né? Porque cada um diz uma coisa, posso, não posso, posso dispensar, não posso dispensar, vou perder meu emprego, eu assinei a medida provisória e agora, né, vou voltar, vou ser dispensado. Então aquela confusão de informações faz com que nós, do programa Direito Mastigado, chegamos na hora de falar assim, calma, vou falar a realidade dos fatos, para que vocês sejam esclarecidos de maneira consistente. Doutora Beth, muito obrigado por estar aqui comigo no programa Direito Mastigado. É uma honra, se fazer presente, e eu gostei muito do título, porque ele fica mais sugestivo àquelas pessoas que não estão diretamente relacionadas com o direito, mas que o direito faz parte da vida de todos, então nós temos que aprender um pouco de cada coisa, um pouco de cada ciência. E para mim é uma honra imensurável estar aqui com o Felipe, que foi nosso aluno lá na nossa instituição, na FIG, e é uma pessoa muito disposta, muito empreendedora e preocupado com a educação, preocupado com a divulgação do direito e com as pessoas, com os humildes principalmente, Ele tem feito um trabalho social relevante e é muito bom estar aqui com o Felipe e com vocês também, prestigiando o nosso momento aqui. Eu que agradeço. E professora Beth, sempre elegante, né? Quem está assistindo aí e conhece ela da faculdade, pode confirmar. Professora, olha, vou chamar aqui de Beth, tá? Para a gente tirar um pouco esse título tão importante, mas para a gente deixar um momento mais, realmente mais íntimo, assim, de falar com a galera. Professora, eu falei que ia tirar e coloquei. Beth, as relações de trabalho, né? Diversas mudanças, diversas alterações feitas pelo governo federal, inclusive recente, né? Diversas, durante todo o ano passado, 2020, agora 2021 também. E muitas pessoas estão ali assistindo e preocupadas. Então, hoje, conforme as medidas, o que nós temos aí válido para esse momento, o que está acontecendo para esse momento de diferente, né, de medidas que as empresas podem tomar, que os funcionários podem tomar,
sem eles se prejudicarem e ajudarem ele nesses momentos de dificuldade financeira, né, para manter emprego, para também diminuir o pagamento, a sua folha, né, de pagamento. O que nós temos para poder esclarecer? Bom, primeiramente a gente tem que fazer uma retrospectiva, que nós estamos há um ano, quase um ano e 2 meses, vivendo a pandemia, né? Em princípio, houve, digamos assim, o nosso país, né, o nosso governo, de um certo modo, ele menosprezou essa questão e isso trouxe prejuízos indeléveis, né? Contamos hoje com mais de 400 mil pessoas mortas e, evidentemente, que isso repercutiu. Havia uma preocupação demasiada com a economia e não se preocupou tanto com a questão social, né? Porque a economia e a questão social estão interligadas. Então, nós tivemos 3 medidas provisórias, né? A primeira, a 927, depois nós tivemos uma outra. A primeira, ela venceu e não foi renovada. A segunda, nós tivemos a edição de uma lei própria. E agora, dia 27 de abril, nós tivemos 2 medidas provisórias, a 1046, a 1045 e a 1046. Porque nós ficamos num vácuo. Nós tivemos um primeiro momento pandêmico, e esse primeiro momento nós nos enclausuramos 30 dias, eu me lembro perfeitamente, durante 30 dias as pessoas não saíam de casa, e isso repercutiu no ambiente laboral, e repercutiu fortemente na economia. Então, o que aconteceu? Nós estamos há quase um ano e sobreveio uma segunda onda da Covid. Alguns dizem que nós já estamos na 3ª onda da Covid, aumentando claramente o número de mortes e precisando voltar. Nós estamos precisando voltar à normalidade. E isso só vai acontecer após a vacina. Mas enquanto a vacina não vem para todos e ela vem numa classificação de prioridades, nós estamos tentando sobreviver, né? E houve uma reinvenção do trabalho. E eu digo isso não somente para aquele trabalhador, Felipe, que é o trabalhador com carteira assinada, como também para aquele trabalhador autônomo, que ele próprio fazia o governo do seu trabalho. Então, hoje, ele teve que se reinventar também. Todos tiveram, porque portas foram fechadas, estabelecimentos empresariais foram fechados, começaram a atender através como é que chama? De WhatsApp. Nunca o WhatsApp foi tão utilizado, além das conversas comuns, né, entre as pessoas, que é um veículo excelente de comunicação, mas ele também começou a ser utilizado como uma ferramenta de trabalho, como uma ferramenta de divulgação. Olha, a porta está fechada, mas nós estamos atendendo. Você entra no portal, liga no WhatsApp, faz seu pedido e nós entregamos. E isso não somente em relação a alimento, mas em relação a vestuário. Hoje, até tanto nós que gostamos, né, da indústria da confecção, das lojas, hoje você tem um provador virtual. Quanto que ia conceber que você ia comprar roupas pela internet, eletrodomésticos o povo já comprava, as pessoas compravam. Então, as empresas, elas tiveram que se reorganizar em relação a isso. Então, como não se esperava que se agigantasse o número de pessoas contaminadas e, com isso, o número de mortes, e isso começou a ser algo assustador, então ficou um vácuo entre a penúltima medida provisória e a última medida provisória que aconteceu agora, no finalzinho de abril, onde o nosso presidente, após eu entendo que após uma longa conversa, né, com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e toda a equipe econômica do governo federal, foram forçados a enfrentar essa situação, né? E também não se esquecendo em nenhum momento de que compete aos estados e aos municípios essa questão de lockdown ou não, atendimento parcial ou não, que vai de acordo com o número de pessoas que foram atingidas pela Covid. Então, hospitais saturados, falta de equipamento de provisão para atender essas pessoas. E aí ficou esse vácuo para nós no campo do trabalho, seja do trabalho autônomo não subordinado, seja do trabalho subordinado. E agora sobreveio, então, a última, a novidade, a bola da vez, né? Que é a medida provisória 1045, que estabelece critérios. Isso eu acho que veio salvaguardar
tanto os interesses dos empregadores quanto os interesses dos empregados, em situações distintas. Primeira situação, redução de jornada. Então, se você tem uma jornada de 44 horas e não tem demanda para essas 44 horas, você também não pode demitir, porque a demissão é onerosa. Então, o que vai acontecer? Você tem a possibilidade de reduzir jornada, que é a duração do trabalho, das horas de trabalho, isso para quem é empregado, e você tem a possibilidade consequente de reduzir jornada e salário. E ainda uma última opção, que é a suspensão do contrato de trabalho. Então, essa medida provisória, Felipe, ela tem validade já estabelecida no texto por 120 dias. E vai fazer de uma forma gradativa, ou seja, pode reduzir. E, aliás, eu achei a novidade que eu também achei interessante nessa última medida provisória é que o acordo agora, ele pode ser celebrado entre empregado e empregador, não necessariamente com o sindicato, numa negociação coletiva que às vezes pode ser um pouco mais, vamos dizer assim, demorada. Criar obstáculos, né? Criar obstáculos, porque, claro, o sindicato representativo da categoria dos trabalhadores, ele estará sempre fazendo o possível para fazer o melhor. Só que hoje nós não temos que pensar no melhor, nós temos que pensar no possível, porque o possível, que pode se entender, é manter os postos de trabalho. Sim. E para isso, eles chamam de flexibilização. Que esse termo já vem de muito tempo, mas parece que agora nós estamos vivendo a flexibilização. Flexibilização já estava lá na Constituição Federal, artigo 7º, inciso 6º, que dizia que a jornada, o salário é irredutível, não pode reduzir salário, não pode alterar a jornada sem reduzir salário, sem que houvesse acordo ou convenção coletiva. Então, obrigava que essa negociação de redução salarial e redução de jornada fosse discutida mediante a questão coletiva representativa dos trabalhadores. E o que você passou muito bem colocado sobre a flexibilização, né, para se manter os empregos e também as empresas, né, conseguirem ter um fôlego, né, oxigênio, muito importante. Agora, o que talvez muitas pessoas tenham dúvida, e anota aqui essas dúvidas aí. Aqui, nossa amiga Beth já está falando para os seus alunos, pode cair na prova, né? É complicado isso aí. É obrigatório, tanto para a empresa ou como para o funcionário, se submeter às medidas provisórias que o governo editou? Digo isso em caráter se caso, um exemplo, um funcionário não quer reduzir jornada, então como que faz? É uma boa pergunta essa, né? Na medida em que eu acho muito interessante essa avaliação motivacional. Quer dizer, o que motiva o empregador a chamar o empregado no aspecto bilateral e celebrar com ele um termo, sabendo que o que pode acontecer de pior é ele ser demitido. Por quê? Porque o empregador, nas empresas privadas, ele tem o poder diretivo. Ou seja, ele pode demitir, né, quem ele quiser, ele vai ter que indenizar. É uma questão de bom senso. Eu quero preservar meu posto de trabalho, reduzir o meu salário, enxugar minhas despesas. E também o governo federal, ele vai dar um suporte, ele vai pagar. Então, tem uma cota à parte. Vai reduzir 20%, vai reduzir 50%, vai reduzir até 70%. Essa parte que é reduzida, o governo federal vai responder até um limite máximo da metade do que o trabalhador teria do seguro-desemprego, se ele estivesse desempregado. Então, é óbvio que ele não vai ter 100% da receita, mas ele vai ter uma boa parte da sua receita mensal, que corresponde aos seus custos, mas ele vai estar enxugando, né? Enxugando. Eu acho que esse tempo pandêmico, ele nos ensinou muita coisa. Ele nos ensinou que nós podemos viver com muito e com pouco. Sim. E ele ensinou as pessoas a ter criatividade. E muitos se sobressaíram, e talvez nós teremos empresas que não vão ter que chamar o funcionário para fazer esse acordo, ou até o sindicato, dependendo, para fazer esse tipo de acordo, de reduzir jornada, reduzir, obviamente, salário e suspender contrato. Porque o que pode acontecer? Não falarmos em redução salarial,
mas falar em suspensão total do contrato até o limite máximo de 120 dias, que vai abranger até o período de julho. Então, eu tenho maio, né, abril, eu tenho maio, junho e julho. Então, esses 120 dias seria o período em que, na pior das hipóteses, não podendo manter o trabalhador, ainda que com um salário menor, e ainda que com o auxílio do governo federal, de uma forma mais simplificada, onde é o empregador que vai ter que comunicar o governo, através do Ministério da Economia, ele vai ter lá o portal para ele fazer essa comunicação. E, consequentemente, se ele suspender o contrato de trabalho, ele está proibido de demitir. Porque vai ter uma aceitação entre ele e o trabalhador para dizer, contrato suspenso por 120 dias. E nesses 120 dias, o trabalhador garante a permanência do vínculo, ou seja, não pode demitir. Então fica sem receber o salário por 120 dias, né? Diretamente do empregador. E vai aí receber vai receber a parte do que corresponde do auxílio emergencial. E aí fica com o critério que na volta, né, após os 120 dias, ele não pode ser demitido assim de imediato, né? Ele tem um período que ele tem que ter uma estabilidade, né? É justamente o período em que o contrato está suspenso. O próprio 120 dias. Os 120 dias. Então, nesses 120 dias, o empregado ele dá um fôlego para a empresa e garante que não vai ser demitido. Olha, muito importante, eu fiz essa pergunta para a Beth porque, assim, é interessante dizer, olha, eu não sou obrigado a assinar, né, como empregado, mas veja, a empresa pode virar para você também e falar, olha, eu não tenho condição, então você tem que se ausentar da empresa. Ou seja, vai perder o emprego, ela não vai pagar a verba rescisória, vai se prejudicar lá na frente, vai tentar buscar seus direitos há muito tempo. Então, quer dizer, tudo que nós não aprendemos durante a pandemia, né? Eu acho que tudo que nós deveríamos ter nesse momento, e eu acho que estamos caminhando para isso, é ser mais sensível ao próximo, né? Porque assim como eu quero manter meu emprego, eu quero que a empresa se mantenha. E assim vice-versa. Assim como eu quero que a empresa se mantenha, eu preciso do meu funcionário. Então, eu acho que a gente tem que ter essa simpatia com o próximo para que as coisas comecem a circular, né? Então, claro, o termo obrigatório é uma coisa assim que dá o seu direito, mas eu acho que além disto tem que ter o termo flexibilização, que é onde que vai realmente contornar tudo isso. Exatamente. Essa palavra flexibilizar significa que os dois lados devem ceder. E eu creio que o termômetro para isso é o bom senso, viu, Felipe? Porque estamos vendo grandes redes de lojas, de empresas, fechando. Nos shopping centers, por exemplo, tem lojas que desde a fundação, você passa lá, fechou. Fechou. E para onde está indo esse pessoal, né? O que esse pessoal vai fazer? Enquanto tem seguro-desemprego, perfeito. Seguro-desemprego não dura para sempre. As empresas, o maior número de ações, primeiramente que caiu o número de ações trabalhistas com a reforma trabalhista. Mas o maior número de ações versa exatamente sobre verbas rescisórias. Porque a empresa demite e não tem como pagar. Porque o ônus é muito pesado na hora da demissão. A medida é paliativa. Por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo de passagem. Eu vou fazer uma comparação, é igual Moisés, né, quando estava saindo com o povo hebreu em busca da terra prometida. Havia uma esperança de chegar na terra prometida, mas havia um percurso para passar. E nós estamos como Moisés, nós estamos nesse percurso, né, onde a sola do sapato não gastava, onde a roupa não se desgastava, porque nós temos que passar crendo que nós vamos superar. E é claro, porque a vida continua. O mundo já viveu grandes momentos difíceis que assolaram a humanidade. A Primeira Grande Guerra, a Segunda Grande Guerra. Nunca houve um número tão expressivo de mortos no mundo por conta de uma doença. Nós não estamos brigando por território, nós estamos brigando contra um inimigo invisível. Então, claro que isso atinge trabalhadores e atinge empregadores. E mais, atinge a sociedade. Então, nós temos que... Todos estão tentando encontrar uma saída. E por incrível que pareça, né, grandes empresas aí do setor de informática, de smartphone, por exemplo, Apple, Samsung, houve um superfaturamento.
porque as pessoas estão se adequando aos meios tecnológicos, ainda aqueles que hesitavam em participar dele. Olha só, vamos falar mais sobre isso no segundo bloco, depois dessa mensagem linda da Bíblia que a nossa amiga Beth deixou, comparação muito boa, e realmente estamos nessa passagem para que a gente consiga chegar no momento, num espaço melhor, né? Doutora Beth, até daqui a pouco no segundo bloco para a gente falar sobre home office, sobre desemprego das mulheres e muito mais. Fiquem aí. Estamos retornando então com a programação. Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco, né, comigo e com a Beth Dias, nossa amiga. Lembrando a vocês que estamos aqui cumprindo as determinações da OMS, estamos aqui guardando a distância necessária, estamos sem uso de máscara para que vocês possam aí, entender melhor, né, mas estamos aqui com nossas cautelas, sem ninguém mais no estúdio, tá bom? Voltamos então com a nossa amiga Beth, sobre uma questão muito importante que está ocorrendo muito agora na época de pandemia, nas relações de trabalho, que é sobre o trabalho home office, né? Como que está funcionando, ou deveria funcionar, a subordinação, né, no trabalho, no modelo home office? Então, essa questão da subordinação é você atender ao controle do empregador, certo? Porém, o que eu tenho percebido é que o trabalho se tornou mais rentável, quantitativamente falando. Porque muitas coisas, conversas ali no meio do trabalho, agora não tem. Você tem que focar no trabalho e acaba sendo mais produtivo. Mas não significa que o fato de estar no domicílio, você não tem o controle patronal. Porque ele vai querer o feedback daquilo que ele te manda, te envia para fazer venda, resultados. Então, a subordinação persiste, ainda que o trabalho seja no domicílio. Perfeito. O patrão tem que cuidar do trabalho mesmo funcionar em casa. Mesmo em casa tem que ter feedback, porque senão, né, o trabalhador improdutivo não é interessante para a empresa. Perfeito. Agora, uma nova pergunta aqui. Como que está funcionando, porque está trabalhando em casa, né? E essa divisão do ambiente familiar para o trabalho, né? Hoje muitas mães aí dando suporte nas aulas virtuais de seus filhos e ao mesmo tempo tem que trabalhar. Como que isto consegue, né, fazer essa divisão? Exatamente. As residências, as residências não eram preparadas para ter um ambiente só para um escritório, né? Então agora tem a mãe, o pai e o filho. Quer dizer, a mãe com o seu trabalho normal, que ela tem lá fora e o da casa, o marido que também veio para casa e o filho que não está na escola está em casa. Então, a mulher ela tem que se desdobrar e ter horários para tudo, horário para aula, horário para o trabalho dela, e há uma sobrecarga em relação a isso, né? Então, o que aconteceu? Nós estamos tendo um convívio forçado. Amanheceu o dia, cada um ia para o seu posto de trabalho e saiu de casa. E agora nós estamos permanecendo em casa. Isso mudou até a forma das pessoas se vestir, isso mudou a forma das pessoas se alimentar, isso mudou a forma das pessoas comprarem. Então, tem que ter um espírito de, como é que eu posso dizer? A melhor palavra aqui é compreensivo, porque o computador não é só seu, porque às vezes a família só tem um computador. Não, mas o menino também tem, mas não tem dinheiro para comprar. Então, vai ter que fazer uma divisão aí em relação às tarefas. Quando vai chegar outra pergunta, quando a empresa não fornece elementos, né? Agora, se for uma necessidade, a empresa terá que fornecer esses elementos
para que o trabalhador possa cumprir a sua função. Mas nós somos obrigados a dividir, eu imagino quem mora em apartamento, porque fica ali a família inteira junto. Isso deu muito divórcio, pessoal, por incrível que pareça. Isso aconteceu de aumentar o número de divórcios na pandemia por causa do convívio forçado ali dia e noite. Mas é verdade. Agora, essa questão é importante. Eu vejo que o trabalho home office, né, ele, como foi uma questão adaptada em muitas atividades que não eram comuns, né, ter trabalho home office, a gente teve que ter uma adequação tecnológica para que pudesse funcionar. E aí, como que fica a obrigação de quem tem que prover essas adequações tecnológicas, né, para que o funcionário possa trabalhar, ou ele próprio tem que se responsabilizar e manter o que é necessário para ele produzir suas atividades? Ok. Quem tinha ferramenta, quem tinha o notebook, quem tinha um bom provedor, esse aí, a vida dele continua do mesmo jeito. Quem não tinha, é obrigação da empresa, até numa dessas duas medidas provisórias, não sei se é a 1046 ou a 1045, uma delas, diz que é obrigação do empregador fornecer esse equipamento. E ele oferece esse equipamento ao empregado como comodato, ou seja, um empréstimo do qual não há ônus, não há encargo para o trabalhador. Então, a obrigação de prover os meios é do empregador. Agora, se tiver que potencializar, por exemplo, o número de giga de internet, porque às vezes não funciona, porque há uma demanda muito grande. E às vezes quer ter contato com a empresa, até ter contato com o cliente, ou tem que fazer uma reunião em Zoom, né? E aí não consegue porque tem problema. Aí muitos sabem o que fazem, Felipe? Não tem lá um provedor legal de Wi-Fi em casa, aí vai pro telefone celular. Aí ele participa da reunião, está deliberando do mesmo jeito. Então, quer dizer, a gente está buscando meios para não deixar de ser produtivo, mas a obrigação é do empregador. E para finalizar, de uma maneira rápida, aumentou o índice de desemprego das mulheres na pandemia? Sim, estatisticamente as mulheres sofreram com isso porque elas estão sobrecarregadas com filho e muitos dos postos de trabalho que fecharam, restaurantes, eram onde empregavam mais mulheres. Os restaurantes foram muito afetados. E elas têm que dar conta do idoso, do filho, né, da casa e pela natureza do trabalho, muitas foram demitidas em função da atividade econômica onde desenvolviam o seu trabalho. Então, evidentemente que isso aumentou o número de desempregadas e também todo o encargo que ainda, por mais que a sociedade tenha evoluído, ainda a mulher continua sendo a principal responsável em organizar tudo isso, infelizmente. É isso aí, quero agradecer mais uma vez, minha amiga, nossa amiga, e agora para finalizar, nossa eterna professora, né, Maria Elizabeth Dias, Beth Dias, professora universitária da FIG Unimesp, pela sua participação conosco, né, de maneira rápida, mas com certeza em outras oportunidades, novamente, vou te convidar a participar, falando hoje sobre a pandemia da Covid e os reflexos nas relações de trabalho. Espero que vocês tenham gostado, anotado, né, um pouquinho sobre isto, né, e para mim, sempre uma honra. Muito obrigada também pelo convite. É mastigado mesmo, que é muito rápido, né? Então, sou grata aí aos ouvintes, grata ao Felipe e à TV Guarulhos, e espero, né, que tenhamos mais oportunidade para falar de temas mais, né, que possam contribuir com a formação de vocês, com entendimento e compreensão na convivência social e na convivência do trabalho. Muito obrigada. Com certeza, já está convidada. Agradeço a Conveniência For All, Conveniência Gourmet aqui em Guarulhos, nossa parceira. Vocês querem conhecer? Liga lá, manda um zap 955774095. Tem ótimos produtos lá diferenciados. E o Sítio São Francisco, lazer e eventos, ambiente estruturado, campo de futebol, piscina, lago, muita coisa para você estar aí alugando e participando com a família. O telefone é 99915-1563. Quero agradecer a todos vocês, a TV Guarulhos. Compartilhe esse programa nos grupos de WhatsApp, assista no YouTube e comente, tá bom? Até o próximo programa, fiquem todos com Deus.